que é um slide team? Um slide team é um slide a partir do sexto ano. Ou seja, quando for um slide team, é do sexto ao nono ano. O que muda o slide team para um slide kids? O slide team pode ter imagens de pessoas, cachorros, animais. Já o slide kids precisa ser do conteúdo e são aulas curtas. Nesse slide team você vai aprender muita coisa. Boa aula! Relevo. As diferentes formas da superfície da Terra constituem o relevo. Para conhecê-las e entender como são moldadas ao longo do tempo, primeiro você vai estudar como elas se constituem e os agentes que as modificam. Depois verá as principais características do relevo, estruturas, formas e altitude. Constituição do relevo. Rochas. Uma rocha é um agrupamento sólido constituído por um ou mais minerais. Quando o mineral tem valor comercial, ou seja, é procurado e comprado por pessoas e indústrias, ele recebe o nome de minério. No Brasil existem diversas reservas minerais, destacando-se os minerais metálicos como ferro, ouro, bauxita e manganês. Minerais metálicos estão associados à estrutura geológica cristalina. As rochas que compõem a crosta terrestre são de diferentes tipos. De acordo com sua origem, elas podem ser magmáticas, sedimentares ou metamórficas. Veja os detalhes a seguir. Seção Tipos de rochas. Agora você verá slides do conteúdo Tipos de rochas. Magmática. Magma que se resfriou e se solidificou. As rochas magmáticas podem ser de dois tipos: intrusivas, o magma é consolidado na porção interna da crosta, e extrusivas, o magma se consolida na superfície terrestre após atividade vulcânica ou movimento das placas tectônicas. Granito e basalto são exemplos de rochas magmáticas. Tipos de rocha. Sedimentar. Sedimentos originários da fragmentação ou da decomposição de outras rochas pela ação da natureza, água de rio ou chuva, vento, entre outros. Arenito e calcário são exemplos de rochas sedimentares. Tipos de rocha metamórficas. Rochas magmáticas ou sedimentares que foram deslocadas para camadas interiores da Terra, devido à movimentação de placas, sofrendo transformações em sua estrutura, composição e textura, mas mantendo a forma sólida. Os tipos de rocha podem se transformar entre si em um processo contínuo que os cientistas chamam de ciclo das rochas. Observe a ilustração que mostra uma das possibilidades de ocorrência desse ciclo. O resfriamento e a solidificação do magma formam as rochas magmáticas ao longo do tempo. Elas sofrem o desgaste do sol, do vento e das águas, sendo transportadas em fragmentos para o leito dos rios, oceanos e partes mais rebaixadas do relevo. Nesses locais, os detritos se acumulam, consolidam-se e dão origem às rochas sedimentares. Em alguns casos, essas rochas descem a grandes profundidades, onde ficam submetidas a altas temperaturas e pressões. Assim, formam-se as rochas metamórficas, desde que podem se fundir e formar novamente as rochas magmáticas se houver mais calor.
Constituição de relevo solo. Ao longo dos milhões de anos, submetidas à ação da água líquida, do gelo, dos ventos, da variação de temperatura e pressão e dos seres vivos, as rochas foram se fragmentando em pedaços cada vez menores até se tornarem partículas. Essas partículas misturadas a restos de plantas e animais formaram solos. Além da fragmentação, a retirada e o transporte de partículas das rochas pela ação da água e do vento também contribuíram para essa formação. Convém lembrar que tais processos continuam ocorrendo e participam da constante transformação das formas do relevo. Em geral, os solos costumam ter até 5 horizontes, indicados pelas letras O, A, B, C, E e R. Veja a seguir as características de cada um dos horizontes. Agora iremos para a seção tipos de solo. Arenoso, formado por partículas grandes, granuloso, que facilita a passagem de água e ar, por isso bastante permeável. Tipos de solo. Argiloso, de consistência fina, é pouco permeável e retém água e sais minerais, sendo bom para o cultivo agrícola. Tipos de solo. Umífero, rico em matéria orgânica em decomposição, humus, que ajuda a reter água no solo e torná-lo poroso, além de bastante fértil para o cultivo agrícola. Tipos de solo. Calcário, solo seco, originado de rochas sedimentares com fragmentos de ossos e conchas, que, ao se decompor, o tornam rico em carbonato de sódio. Dele se retira a matéria-prima para a fabricação de giz, cal e cimento. Agentes construtores e modeladores do relevo. A superfície da Terra está em constante transformação pela ação de forças internas, endógenas e externas, exógenas. A seguir, você verá como as forças internas, como o tectonismo e vulcanismo, constroem as feições do relevo e conhecerá também as forças externas, como intemperismo e erosão, em sua ação sobre as rochas, modificando as formas do relevo. Forças internas, endógenas. O vulcanismo e o tectonismo são responsáveis principalmente pelas falhas geológicas e pela formação de grandes cadeias de montanhas, denominadas dobramentos modernos. Veja a ilustração 1. No próximo slide vai ter as ilustrações, gente. Ao espelhar, os vulcões podem originar cadeias, montanhas, tanto no continente como no fundo dos oceanos. Veja, algumas montanhas oceânicas chegam à superfície do mar e formam ilhas. Já o tectonismo forma diferentes tipos de dobramentos e falhas. Além disso, de acordo com o movimento das placas tectônicas, formam-se elevações de diferentes tipos em suas bordas. As grandes cadeias de montanhas, por exemplo, resultam desse processo. Forças externas, exógenas. As rochas da superfície terrestre estão constantemente sujeitas a ações da natureza que modificam suas formas. Os principais agentes externos que desgastam, alteram e modelam o relevo são o intemperismo e a erosão.
O intemperismo é um conjunto de processos que causam a decomposição das rochas da crosta, e esses processos podem ocorrer por meio de fatores físicos, químicos ou biológicos. Intemperismo físico provoca a fragmentação da rocha devido principalmente à amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a temperatura máxima e a mínima durante certo período. Em regiões de deserto, por exemplo, as rochas sofrem esse processo se expandirem e se contraírem constantemente. Já em regiões frias, as rochas sofrem fraturas que as fragmentaram. Isso acontece devido à água que penetra em suas fissuras e poros e, ao congelar, aumenta de volume, pressionando suas paredes. Intemperismo químico causa a decomposição da rocha devido à alteração à dissolução química dos minerais que a constituem. A água da chuva, por exemplo, é rica em oxigênio e se torna ácida quando entra em contato com o gás carbônico do ar. Logo, ao se infiltrar nas rochas, sua acidez ataca os minerais, decompondo-os. Intemperismo biológico provoca a decomposição da rocha devido a processos de reação entre os minerais que a compõem, fungos, bactérias e plantas que nela se infiltram. Outros fatores do intemperismo. Além dos fatores estudados, diversos outros podem afetar a ação do intemperismo, como o tipo da rocha, que pode ser mais ou menos resistente, interferindo na velocidade de fragmentação e decomposição. É possível citar ainda a inclinação do terreno e a ação de raízes. Em terrenos muito inclinados, a água da chuva fica pouco tempo em contato com as rochas, causando menor impacto a elas. Nos terrenos muito planos, a água fica mais tempo em contato com a rocha e não se renova facilmente, perdendo a capacidade de provocar maiores danos. Já nos terrenos pouco inclinados, a água consegue infiltrar-se e agir com maior intensidade. As raízes de algumas árvores que crescem filtrando-se em fraturas da rocha fazem pressão e com o tempo quebram em pedaços menores. A erosão, por sua vez, dá continuidade ao intemperismo. Ela abrange o conjunto de processos naturais que promovem a retirada, o transporte e a decomposição de sedimentos. Esse processo vai modificando o relevo lentamente, desde a formação da crosta. No entanto, a ação humana tem contribuído para acelerá-lo de modo intenso e danoso, sobretudo devido à retirada da cobertura vegetal e à ocupação e ao uso incorreto do solo. O tipo de erosão varia de acordo com o agente causador. Dentre os principais tipos, destacam-se erosão pluvial, causada pela água da chuva em contato com o solo sem cobertura vegetal. Nesse solo desprotegido, a água da chuva bate diretamente e sem conseguir infiltrar-se, corre por sua superfície, desgastando e transportando seus sedimentos, além de fragmentá-lo em torrões. Erosão fluvial decorre da ação da água dos rios que, ao se deslocarem, retiram os sedimentos do seu jeito e os transportam, depositando-os nas margens, transbordamento ou no local de deságua, outro rio ou foz. Erosão marinha, provocada pela ação das ondas do mar e dos mares, pode provocar tanto a acumulação de sedimentos, areia, fragmentos, pedaços de conchas, corais, quanto o desgaste de rochas. A acumulação é capaz de formar, por exemplo, bancos de areia ou recifes. Já o desgaste de rochas dá origem às falésias. Erosão eólica
Decorrente da ação dos ventos que promove o desgaste das rochas, o transporte e a deposição dos sedimentos. Esse é o processo que ocorre, por exemplo, na formação de dunas. Erosão antrópica, ocasionada pela ação do ser humano, nesse caso, o uso impróprio e a ocupação inadequada do solo, intensifica os processos naturais de erosão, podendo ocasionar desastres ambientais, com desmoronamento de encostas e morros ocupados, além de reduzir a fertilidade do solo. Continuação da aula junto com atividades em outros slides, senão vocês não aguentam.